Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Introdução à Matemática. Meu nome é Leandro Sfairo, eu sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense, onde eu atuo como pesquisador no Laboratório de Termociências. Bom, nessa aula a gente vai acabar de ver a seção 4, listas. A gente vai ver a parte 3 da seção 4. Bom, então a gente vai começar olhando a subseção combinação e reorganização de listas, tá? E a gente vai começar vendo a função join, tá? Que é uma função que vai concatenar elementos de lista. Então vai pegar listas menores e juntar tudo numa lista maior, tá? Então a gente tem aqui nesse exemplo a lista ABC, lista XY, e a lista C, uma sublista DE e A. Então você vê que isso junta essas três listas numa maior, tá? Mantendo a ordem, mantendo os elementos tudo certinho. A função union, tá? Ela também vai juntar listas, mas ela vai olhar para listas mais como conjuntos. Então o resultado da união de listas vai ser uma lista sem repetições de elementos. Você vê que join tem uma certa repetição e a union não repete elementos. E se você rodar esse outro exemplo, você vê que além de ela não repetir elementos, ela também reordena os elementos numa ordem padrão. A função intersection, ela vai te dar a interseção entre duas listas, é como se fosse a interseção entre dois conjuntos, tá? Então são os elementos que são comuns às duas listas. Só o A e B, que aqui nesse caso estão presentes nas duas listas, tá? A função complement, ela te dá o complemento, tá? De uma lista que, se a gente, o argumento dele é uma lista que a gente chama de um conjunto de universo, por exemplo, e aí as outras listas são as demais listas. Então, todos os elementos que são complementares às demais listas, quer dizer, que estão no universo, mas não estão nas demais listas, vão ser retornados. Então, nesse caso, os elementos B, C e G estão no conjunto universo, que é a primeira lista, mas não estão nos demais. A função sort é uma função que ordena elementos de uma lista, tá? E aí, para coisas mais simples, só símbolos, ele vai ordenar os símbolos em ordem alfabética, tá? Mas ela também ordena a combinação de símbolos, números fracionários, números decimais, raízes quadradas e assim por diante. Tá? Você vê que a forma que ele ordena, nos casos, na verdade, numéricos aqui, os números vêm antes dessa forma, mas você vê que os números racionais, números inteiros, reais, estão todos na ordem crescente mesmo, mas você vê a raiz de 2 vem depois, porque isso aqui é uma função raiz de 2, tá? Então não está numa ordem numérica crescente, tá? Depois de todos os tipos numéricos vem os símbolos, tá? Vem o N, para depois vem o P, e você vê que o P ao quadrado vem depois do P sem potência, tá? Depois vem as funções, tá? P de x, P de y e P de xy. Você vê então que a funções de um argumento vem antes que funções de dois argumentos. Por mais que P de y vem antes do P de x e y aqui. Então é uma ordem que ele ordena os elementos de uma lista. Tá? Você pode, na verdade, também usar uma função sort by, onde você especifica qual é, com o segundo argumento de sort by, é uma variação de sort, que você especifica qual é a função que você vai utilizar para fazer o ordenamento. Então aqui eu estou ordenando pares, tá? Então, e a função first me dá é uma função que me retorna o primeiro elemento de uma lista. Então ele vai ordenar esses pares pelo primeiro elemento. Então ele vai ordenar pensando no 10, 9, 8, 9. Tá? Então você vê que ele ordenou 8, 9, 9, 10. Ele vai ordenando dessa forma. Mas se eu quiser reordenar pensando agora no último elemento, eu posso usar o last, que te dá o último elemento de uma lista. Então você vê que agora ele botou o 2 primeiro, esse par primeiro. Depois esse, depois esse. A função reverse sort vai fazer similar ao sort, mas te dá o contrário, né, de trás para frente. E agora você tem a função também alphabetic sort, que vai fazer o reordenamento alfabético. E aí, para isso, você tem que trabalhar só com strings, senão ela reclama. Mas se você comparar, nesse caso aqui, ele reordenou em ordem alfabética, então A, B, C. Nesse caso, o sort dá o mesmo resultado, mas você tem exemplos, na verdade, onde os resultados são diferentes, tá? Por exemplo, se você tiver nomes com sobrenomes, né? Esse exemplo aqui, você vê que a alphabetic sort ordena na ordem alfabética certa, né? Daniel A, Daniel B,
Daniela A, Daniela B. Mas quando você usa sort, fica diferente. Daniela A para depois vir Daniela B, Daniela A para depois Daniela B, depois Daniela B. Então eu ordeno de forma diferente. Isso a função numerical sort agora ela faz um ordenamento baseado no valor numérico dos elementos. Tá? Então, aí ela de fato coloca isso aqui tudo em ordem crescente numérica. Tá? Já a função sort, como a gente deu uma dica anteriormente, os números vêm antes, para depois vir a raiz quadrada, para depois vir a constante numérica e depois vem o infinito aqui, o menos infinito. Então, são formas diferentes de ordenar. A função union, tá? Eu tinha mencionado anteriormente, além de remover duplicados, ela ordena. Então, de uma certa forma, se você der o union em uma lista, ela vai acabar te dando o resultado do sort dessa lista sem duplicados. Tá? A função reverse, ela vai escrever os elementos dessa lista de forma de trás para frente, né? Vai inverter a ordem. E as funções rotate left e rotate right também vão mexer com a ordem, mas você imagina que essa lista fosse... Imagina que ela fosse cíclica, né? A, B, C, D, E, e depois voltasse para o E e ficasse repetindo, tá? Então, rotate left, ele vai como se estivesse rodando essa lista para a esquerda, tá? Então, rodando para a esquerda é como se o A, tá? A lista toda andou para a esquerda, tá? E o A foi para o final, e depois o B foi para o final também. Então, duas posições para a esquerda. Se você fizer um rotate left menos 2, ele vai rodar para o lado contrário. Então ele rodou, acabou que o E foi para frente e o D. Que equivale a você fazer o rotate right também. Então, rotate right com sinal positivo é igual ao rotate left com sinal negativo. Então, dando prosseguimento, a gente vai para essa segunda subseção aqui, agrupamento de elementos. Onde a gente começa definindo, na verdade, há uma variável T, essa lista, vou fazer exemplos. E a primeira função que a gente vai ver é a função partition, tá? E o que essa função faz? Ela vai gerar, né, uma lista com base na lista original, agrupando elementos, tá? E aí você vai ver que ela agrupa elementos e você dá o número de elementos que você quer ter em cada grupo, né? Então, no caso 2, ela agrupou os elementos aqui. Aí, com isso, ela gera, na verdade, uma lista de listas, tá? De listas com esses grupos, né? Você vê que cada sublista dessa tem que ter 2 elementos, porque eu especifiquei 2. Então, ela agrupou o A, B, C, D, E, F, de 2 em 2. Aí, o G fica de fora, porque não tem um oitavo elemento para agrupar com ele. Se você quiser grupos de 3, mesma coisa, o G fica de fora de novo, porque a lista original tinha 7 elementos. Tá? Se eu utilizar agora a função partition com um segundo argumento, você pode especificar uma forma de você ter uma repetição de elementos entre essas sublistas, tá? Uma sobreposição. Tá? Então, ao usar partition 2,1, tá? Você está dizendo que na hora que ele gerou o AB, na hora que ele gerar o outro, você tem 2 posições, mas eu só ando uma posição aqui para pegar os 2 próximos. Então, AB, eu andei uma posição, então eu vou pegar na próxima pegada original BC. Anda uma, pega CD. Então você acaba tendo sempre a repetição o primeiro elemento da próxima sublista é o último da anterior. Tá? Se eu fizer partition 2,2, é o que acaba gerando a partição que eu gerei aqui em cima, original, com um único argumento. Tá? Porque aí eu pego de 2 em 2 e eu ando de 2 em 2, então não tem repetição nenhuma. Se eu fizer a partition T um grupo de 3 andando só um, a repetição vai ficar de 2 elementos, porque eu tenho 3 elementos, A, B, C, eu ando só um, então eu vou para B, C, D, então você repetiu o B e o C, e assim por diante. Se eu fizer partition 3,2, eu pego de 3 em 3 e ando só 2. Então acaba tendo a repetição de um elemento, A, B, C, C, D, E, F, G. Se eu fizer partition 3,3, né, aí o que vai acontecer é o mesmo resultado do partition com só um único argumento depois do T. Né? Então, partition com 3 argumentos é igual ao partition com 2 argumentos, sendo o segundo e terceiro idênticos. Tá? A função split também vai gerar agrupamento, tá? Mas ela vai agrupar os itens de acordo com similaridade. Tá? Então, ela agrupa os elementos iguais. Tá? Então, o primeiro grupo tem AA, o segundo BBB, o terceiro AAA e o último B. Tá?
A função gather é parecida também com o split, mas ela agrupa todos os elementos da lista, né, sem manter a ordem original. Então, ela pegou todos esses A's que tinham 2 aqui, gerou um grupo com 5 A's e um grupo com 4 B's. Tá? Então, ela ordena antes de agrupar. Então, se desse um sort, depois dar um split, você vai ter esse resultado do gather aqui, para esse exemplo. Né? A função tally, ela não agrupa propriamente dito, mas ela gera, na verdade, uma representação compacta dos grupos que o gather gerou, por exemplo. Então, ela diz que você tem A, 5 ocorrências do A, e B, 4 ocorrências do B. Exatamente que você consegue visualizar isso olhando para o gather. Né? Aí você tem variações do split do gather, né? Que são split by, gather by, onde você especifica uma função que seja aplicada, na verdade, aos elementos da lista antes de você fazer o split, tá? E essa função é utilizada só para você analisar, na verdade, os grupos, tá? Então eu gero primeiro uma lista, tá, de números aleatórios com 10 elementos, escrevo por cima da variável t, são 10 elementos entre menos 4 e 4, tá? Então tem elementos positivos, negativos, 0, tá? Então quando eu dou o split by, né, e essa função que ele vai aplicar é a função positive, é como se ele aplicasse o positive para cada um dos elementos, tá? E agrupasse de acordo com o resultado do positive dos elementos. Mas ele não muda o valor dos números, tá? Ele só agrupa usando essa função positive. Então, se você olhar, o primeiro grupo é o 4 sozinho porque o positive dá true, já o menos 2, menos 3, o positive dá false. Então, o 3, 4 e 2, o positive dá true. Então, agrupou aqui. O 0, o positive dá false. Né? O 4, 2, o positive dá true de novo e o 0 dá false. Então, ele agrupou dessa forma. Se você fizer a mesma coisa que a função negative, né? O agrupamento é diferente porque o negative de 4 dá false, de menos 2, menos 3 dá true, e do resto todo dá false, porque nenhum desses são negativos. Então gera um grupo maior. E se você fizer um split, né, pelo sinal, tá, aí você tem o agrupamento. Tá? No caso ficou igual ao do positive, porque o 0 está entre números positivos. Tá? Então, a função gather, você também tem uma variação que é o gather by, que você vai agrupar os elementos, né, da lista de acordo com, né, com a aplicação final dessa função. Então, quando eu gather usando sign, olha o que ele fez. Ele pegou todos os elementos, gerou 3 grupos, um que é a função sign, lembrando que o resultado da função sign ela dá mais 1, menos 1 ou 0. Então ela agrupou, né, todos os elementos que o sign dá mais 1, todos que dá menos 1, todos que dá 0. Tá? Então, todos os positivos, todos os negativos e todos os zeros. Né? E por fim, a gente remove o valor da variável t. E com isso a gente chega a essa última subseção aqui, a subseção manipulação da estrutura de listas. Então, para fazer os exemplos aqui, a gente define primeiro uma variável t, e essa variável a gente atribui uma lista que é A, o segundo elemento é BC, outra lista, e o terceiro elemento é uma lista de listas. A função flatten, né, ela reorganiza essa lista, simplificando a estrutura dela, tá? E de uma certa forma ela elimina todas as chaves internas, então ela transforma essa lista numa lista mais simples, né, uma lista 1D só com os elementos. A função flatten at, você especifica aonde você vai, qual parte você vai aplicar o flatten. Então flatten at t,2, você diz que o flatten vai ser aplicado na segunda parte. Então, na segunda parte, você só elimina essas chaves do B e do C. Então, para o próximo exemplo, a gente define duas matrizes, A e B. Então, é uma matriz com A, B, C, D simbólica, né? É uma matriz 1, 2, 3, 4 numérica. Então, e se eu juntar essas matrizes, se eu quiser escrever uma matriz com essas matrizes, naturalmente você vai gerar um tensor de ordem quarta, tá? Se eu visualizar isso na forma de matrix form, acaba sendo uma matriz de 4 elementos, né? Onde cada elemento é outra matriz de 4 elementos. Né? E o tensor rank naturalmente dá 4. Precisaria de 4 níveis para poder chegar aos níveis aos elementos mais simples dessa matriz. Né? Aí tem a função array flatten, ela meio que faz um pouco do que o flatten faz, mas pensando numa matriz. Então,
ele vai eliminar níveis internos de tal forma que ela vai transformar isso aqui numa matriz simples. Tá? Então, com isso, você vê que você pegou esse tensor de quarta ordem e transformou num tensor de ordem 2, tá? Mas pensando como se fosse uma matriz, exatamente, como se isso fosse uma matriz sem esses chaves de matriz extras aqui internas. Tá? Então, matrix form. Então, essa é uma forma que você tem de você, se você quiser criar uma matriz maior a partir de matrizes menores, você pode fazer isso. A função array reshape, o que ela vai fazer, você tem uma lista simples, tá? E você vai criar uma matriz, ou pode ser um tensor qualquer, que tenha essa estrutura aqui. Isso aqui seria como se fosse o resultado da função dimensions aplicado ao resultado que você vai obter aqui. Então, isso aqui vai gerar uma matriz 2x3, tá? 2 linhas, 3 colunas. Se quiser fazer 3x2, tá? É só inverter. Tá? 3 linhas, 2 colunas. A função thread faz com que uma lista seja permeável à função que você quer. Então, se você aplicar uma função qualquer numa lista, tá? Se essa função não tiver nenhuma definição especial, você continua tendo a função da lista como único argumento. A função thread, na verdade, vai passar a função f aos argumentos, aos elementos da lista. Então, você vê que ela passa o f. Tá? E aí, se você perceber, tem várias funções matemáticas, tá? A maior parte delas tem essa propriedade automaticamente. Na hora de você calcular seno de uma lista, ela passa o valor do seno aos argumentos. E a mesma coisa para a raiz quadrada, tá? E para outras funções matemáticas também. E isso ocorre porque essas funções, na definição delas, ela tem um atributo, a gente vai ver mais na frente o que é um atributo, tá? Que a gente chama de listable. Então, se você pede uma informação sobre a função seno, você vê que nos atributos tem lá esse listable. E a mesma coisa para a raiz quadrada. Tá? E toda função que tiver esse atributo listable, quando você calcular essa função de uma lista, ela vai passar a função para os argumentos. A função thread, você pode, uma utilidade dela também, você tem um vetor igual a uma lista igual a outra lista, tá? Então, e que a gente viu, na verdade, um f, uma função de uma lista. Então, aqui você tem, acaba sendo a função equal com 2 argumentos, né? O lado esquerdo e o lado direito, tá? Você vê que ele mantém assim que ele não faz nada, quer dizer, um vetor igual a outro vetor. A função thread vai passar, na verdade, né, a igualdade para os argumentos, então igualando 1 a 1. Então ela transforma esse vetor igual a um vetor num vetor de equações. Tá? Então, primeira equação, segunda equação, talvez se a gente visualizar no table form fica mais fácil, então as 3 equações. Outra função relacionada com thread é a função map. A função map ela vai passar uma função qualquer para os argumentos da lista. Tá? Então, mas você não tem que escrever na forma de f da lista e depois aplicar o thread. Então ela mapeia, né, o f aos argumentos da lista. Ela joga o f, calcula o f de cada, gera uma lista com o f de cada elemento nessa lista. Ela tem uma forma abreviada, essa função, que é o barra arroba. Então escrever f barra arroba a lista é a mesma coisa que escrever map f vírgula sim. E outra função relacionada é a função apply. A função apply, ela não vai passar o f para cada elemento, ela vai, na verdade, passar o f para o head, né, o título dessa lista, que é a própria lista. Lembrando que isso aqui é uma função list A, B, C, D, ela vai, em vez de aplicar o f nos elementos, ela vai pegar o list A, B, C, D e no lugar desse list botar o f. Então ela vai transformar essa lista de A, B, C, D num f de A, B, C, D. Tá? E o map também tem uma forma, o apply também tem uma forma abreviada, tá? Que é o f, arroba, arroba. Então, vamos fazer isso, f, arroba, arroba, abcd, é a mesma coisa que eu escrever apply, f, abcd, lista. Outra função que meio que é uma combinação do map e do apply é a map thread, tá? Então, ao fazer cálculo map thread, se você olhar isso aqui, ele ao jogar isso aqui para dentro, tá? Ele pega essa lista, as colunas, de uma forma, o A e C, ele pega o apply, então ele gerou, olha só, o f de AC, BD, mas ao mesmo tempo ele jogou o f para dentro dessa lista maior. Então ele joga o f para cá, mas ele organiza como f de AC, então pegou o A junto com o C, gerou um f de AC e um f de BD. Tá? Então o MapThread faz isso. E por fim a gente remove o valor das variáveis. E com isso a gente chega ao final dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer
crítica, comentário, sugestão, dúvida, anota lá no comentário do vídeo ou envia pra gente. E se vocês gostaram, fiquem à vontade para curtir o vídeo e lembrem de seguir nosso canal para ficar atento às novidades.